Um milionário crucifica ela por ser infértil, mas um fazendeiro pobre fez algo chocante. Você já parou para pensar que, às vezes, o maior sofrimento de uma mulher não é a pobreza, mas sim ser crucificada dentro da própria riqueza? Patrícia tinha apenas 27 anos, um coração puro e um sonho simples: formar uma família. Mas no auge da juventude, ela foi humilhada e desprezada pelo próprio marido, um milionário que a tratava como se fosse um fardo, apenas porque ela não conseguia engravidar. O que esse homem fez com ela foi tão cruel, tão desumano, que vai te causar revolta. Mas espere, porque existe uma verdade escondida nessa história. Uma revelação chocante que só será mostrada mais à frente e que vai mudar completamente o rumo dessa narrativa. Então já se inscreva no canal e ative o sininho, porque você vai querer acompanhar até o fim essa história de dor, humilhação, mas também de justiça e redenção. Patrícia sempre foi uma moça simples do interior de Minas Gerais. Cresceu em casa pequena, rodeada pelo cheiro de café coado no fogão a lenha e o canto dos galos que despertavam a cidadezinha todos os dias. Filha de lavradores, nunca teve luxo, mas tinha dignidade e um coração sonhador. Desde menina, sonhava com um amor verdadeiro, alguém que a fizesse sentir especial. Foi numa visita à capital, Belo Horizonte, que seu destino mudou. Em uma tarde comum, trabalhando como recepcionista em uma clínica, ela conheceu Maurício. Ele tinha 35 anos. Era empresário de sucesso no ramo de construção civil. Carro importado, terno impecável e um olhar confiante que impressionava a todos. Maurício não era apenas rico. Ele era o tipo de homem que atraía olhares por onde passava. No começo, parecia um conto de fadas. Maurício se encantou com a delicadeza de Patrícia, com o jeito doce e ingênuo que ela carregava. Diferente das mulheres da alta sociedade que ele estava acostumado, Patrícia trazia consigo uma pureza rara. Você é diferente de todas as mulheres que eu conheci. Patrícia, ele disse no segundo encontro, olhando-a nos olhos. E você é um homem que parece viver em outro mundo, Maurício. Um mundo que eu nunca imaginei fazer parte. Ela respondeu, meio envergonhada. Em poucos meses, Maurício pediu Patrícia em casamento. Para a moça simples, era como viver um sonho. Um homem rico, educado, atencioso, disposto a lhe dar tudo o que a vida no interior nunca pôde oferecer. Logo se casaram numa cerimônia luxuosa. Vestido branco bordado, convidados ilustres, orquestra. E uma promessa feita no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas o tempo tem o poder de revelar quem realmente são as pessoas. A mansão em que Patrícia passou a viver era enorme, com empregados que cuidavam de cada detalhe. Não lhe faltava nada de material. Roupas caras, joias, viagens. Mas aos poucos, algo começou a lhe faltar. Algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Patrícia sonhava em ter filhos. Era o maior desejo do coração dela. Inteiras Passava imaginando tardes. um quartinho pintado de azul ou rosa, embalando um bebê nos braços. Mas os meses foram passando, depois os anos, e nada acontecia. No início, Maurício dizia palavras de consolo. Não se preocupe, meu amor. Vai acontecer na hora certa. Mas, com o tempo, a paciência dele foi dando lugar à frieza. O tom carinhoso se transformou em cobrança. O olhar apaixonado deu lugar ao desprezo. Aos olhos de Maurício, aquele sonho não realizado deixava de ser um acaso da vida e começava a se tornar um defeito da esposa. E foi nesse ponto que o conto de fadas começou a se transformar em pesadelo. O tempo foi passando e, com ele, as esperanças de Patrícia iam se esvaindo. Cada mês que chegava sem a notícia tão sonhada da gravidez, era como uma ferida aberta em seu coração. Ela fazia exames, tomava vitaminas, buscava especialistas, sentava-se diante de médicos que, com palavras técnicas e frias, apenas pediam que tivesse paciência. Patrícia chorava em silêncio, deitada em uma cama,
enorme de lençóis caros, mas sem o abraço acolhedor do marido. Maurício, no início, tentava se mostrar compreensivo, mas logo a máscara caiu. O homem que prometeu amor incondicional no altar começou a se transformar. Certa noite, sentado na poltrona de couro do escritório, ele falou sem rodeios. Patrícia, já faz 3 anos que estamos casados. 3 anos e nada de filhos. Até quando você vai me fazer passar vergonha? Ela, com lágrimas nos olhos, tentou se defender. Maurício, não é culpa minha, eu também sofro. Você acha que não? Eu daria tudo para ser mãe. Mas ele rebateu com frieza. Mulher que não pode dar filhos não é mulher de verdade. Você não entende a responsabilidade que tenho. Preciso de um herdeiro, alguém que continue o meu nome. Essas palavras cortaram Patrícia como uma faca. Desde aquele dia, o lar se transformou em uma prisão de silêncio e dor. Os empregados, que antes viam o casal como exemplo de felicidade, passaram a testemunhar as brigas e a indiferença. Patrícia se recolhia cada vez mais, evitava festas, evitava encontros sociais, sentia vergonha de si mesma, como se carregasse uma marca de fracasso estampada no rosto. Ela se culpava noite e dia, sentava-se na beira da cama, olhando para o vazio e murmurava: "Por que, meu Deus? Por que comigo? O que eu fiz de errado?" Enquanto isso, Maurício se distanciava. Passava mais tempo viajando, mais tempo fora de casa, e quando estava presente, tratava-a como se fosse apenas um enfeite da mansão. E foi aí que Patrícia começou a perceber que sua dor não era apenas pela ausência de um filho. Sua dor vinha do abandono emocional, da falta de amor, da indiferença do homem, que jurou estar ao lado dela em todas as circunstâncias. A mansão luxuosa, com lustres de cristal e jardins impecáveis, passou a ser para ela apenas uma jaula dourada. Patrícia estava cercada de riqueza, mas se sentia a mulher mais pobre do mundo. E isso era apenas o começo da tormenta que estava por vir. Ah, e antes de continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Quero muito saber até onde ela está chegando. A mansão onde Patrícia vivia era gigantesca, salas enormes com quadros importados, tapetes persas, lustres de cristal, jardins cuidados por jardineiros que passavam o dia podando cada detalhe. À primeira vista, era o sonho de qualquer mulher. Mas, para ela, aquelas paredes frias se transformaram em correntes invisíveis. A cada canto que olhava, Patrícia sentia o vazio, andava pelos corredores e ouvia apenas o eco dos próprios passos. O silêncio da casa era maior que qualquer luxo. Certa manhã, sentada sozinha à mesa de jantar, observou os empregados trazendo pratos finos, taças e frutas caras. Mas nada tinha gosto. Ela suspirou fundo e sussurrou para si mesma: de que adianta tanto se eu não tenho ninguém para compartilhar? Nesses momentos, lembrava-se da infância no interior, das tardes em que ajudava a mãe a amassar pão, das conversas ao redor, do fogão a lenha, do cheiro da terra molhada depois da chuva. A vida era simples, mas cheia de vida. Agora, rodeada de luxo, Patrícia se sentia morta por dentro. Maurício, quando estava em casa, reforçava ainda mais o peso daquelas paredes. Ele tratava a esposa com frieza, como se fosse apenas um objeto de exibição. Sentava-se à mesa, lia o jornal e, sem olhar para ela, dizia: "Hoje tem jantar com investidores. Quero que se vista à altura. E, por favor, não fique em silêncio como sempre. Você precisa aprender a sorrir." Patrícia baixava a cabeça e respondia num fio de voz: "Sim, Maurício." Mas, por dentro, algo se quebrava cada vez mais. Ela já não se reconhecia diante do espelho. Aquela moça alegre e sonhadora do interior tinha se transformado em uma sombra, em uma mulher que escondia lágrimas atrás de maquiagem cara. As noites eram as piores. Deitada sozinha, sentia o peso da cama enorme e fria. Olhava para o teto escuro e lembrava da promessa de Maurício no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas agora
Essas palavras não passavam de lembranças amargas. A mansão se tornara uma prisão dourada, onde o ouro brilhava, mas a alma apodrecia em silêncio. E Patrícia, cada vez mais, sentia que não pertencia àquele mundo. Era o início de uma luta silenciosa que iria transformá-la para sempre. Era uma noite de gala em Belo Horizonte. O salão estava repleto de empresários, políticos, esposas com vestidos brilhantes e risos espalhados pelo ar. Maurício esses adorava. Era a chance de exibir sua riqueza, sua influência e, claro, sua esposa jovem e bonita. Patrícia, usando um vestido elegante escolhido por ele, caminhava ao lado do marido. Por fora, parecia perfeita, mas por dentro, cada passo era pesado. Ela se sentia deslocada, como se não pertencesse àquele mundo de ostentação. Durante o jantar, entre taças de vinho e conversas animadas, um dos empresários comentou sorrindo: "E então, Maurício, já estão pensando em herdeiros? Um homem como... Você precisa de alguém para dar continuidade aos negócios." Patrícia engoliu em seco. O coração disparou. Sabia que aquele era um assunto delicado, mas não imaginava o que estava por vir. Maurício, em vez de contornar a situação com elegância, soltou em voz alta, sem piedade: "Pois é, estamos tentando, mas parece que minha esposa não foi feita para isso." O salão inteiro silenciou por alguns segundos. Patrícia sentiu o rosto arder, os olhos marejarem. Tentou sorrir, tentando disfarçar, mas o coração estava em pedaços. Ela baixou os olhos, tentando desaparecer naquela mesa luxuosa. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. Outros apenas riram discretamente, como se aquilo fosse uma piada aceitável. Patrícia não conseguiu conter as lágrimas e levantou-se da mesa, correndo até o jardim externo. Respirava fundo, tentando recuperar o ar, quando Maurício apareceu atrás dela, irritado. "Você não pode reagir assim, Patrícia. Vai me fazer passar vergonha na frente dos meus parceiros de negócio?" "Vergonha?" ela respondeu, chorando. "Vergonha é o que você fez comigo lá dentro. Me expôs diante de todos, como se eu fosse menos mulher só porque não consigo engravidar." Maurício, com um olhar frio, apenas disse: "Não seja dramática. As pessoas precisam entender a realidade. Se você não consegue cumprir seu papel, a culpa não é minha." Aquelas palavras ecoaram na mente de Patrícia. Pela primeira vez, ela sentiu que não era apenas tristeza, era humilhação. E pior, era pública diante de todos. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir. Sentada na varanda da mansão, olhava para o céu estrelado e sentia um vazio profundo. O que antes era apenas dor íntima, agora tinha se tornado uma ferida aberta diante da sociedade. E dentro dela começava a nascer uma pergunta silenciosa: até onde aquilo iria? Se essa cena mexeu com você, não esqueça de deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história. Depois da noite em que foi humilhada publicamente, Patrícia passou a carregar um fardo ainda maior. Cada vez que se olhava no espelho, já não via a mulher sonhadora e cheia de vida que havia sido um dia. Via apenas uma sombra, alguém diminuída pelas palavras duras do marido. Os dias dentro da mansão eram cada vez mais silenciosos. Maurício, quando estava em casa, se limitava a dar ordens secas, como se ela fosse uma funcionária e não a esposa. O carinho, os abraços, os olhares cúmplices, tudo tinha desaparecido. Numa manhã chuvosa, Patrícia criou coragem e tentou uma última vez resgatar o casamento. Sentou-se diante dele enquanto Maurício folheava um jornal caro na sala de estar. Com a voz baixa, mas cheia de esperança, ela disse: "Maurício, eu sei que não tem sido fácil para nós, mas eu ainda acredito que a gente pode se reencontrar. Eu amo você e estou disposta a lutar. Posso procurar outros médicos, podemos tentar novas alternativas, o que você quiser. Só não me afaste." Maurício ergueu os olhos por cima do jornal, suspirou com impaciência e respondeu com frieza: "Patrícia, você ainda não entendeu? Eu não quero alternativas, eu quero um filho. E se você não pode me dar isso, não tem luta que resolva." As palavras caíram sobre ela como um golpe mortal.
Patrícia tentou segurar as lágrimas, mas a dor era grande demais. Aproximou-se, segurou a mão dele, implorando: "Por favor, não fale assim. Eu preciso de você. Não me trate como se eu fosse nada." Maurício retirou a mão dela sem remorso. Levantou-se, ajeitou o paletó e completou: "Não é que você seja nada, Patrícia. É que você não é suficiente." Foi nesse instante que algo dentro dela se quebrou de vez. Já não era apenas tristeza, era a certeza de que o amor que os uniu tinha morrido. E agora, tudo o que restava era dor. Naquela noite, Patrícia ficou acordada, olhando para a chuva bater contra a vidraça. Sentia o coração despedaçado, a alma esvaziada. Pela primeira vez, ela se perguntou se não seria melhor simplesmente ir embora, voltar para sua cidade natal, reencontrar suas raízes, respirar longe daquela prisão dourada. Mas o medo ainda a prendia. O medo de abandonar a segurança, a riqueza, a vida confortável, mesmo que vazia. Patrícia chorou até adormecer, sem perceber que aquela decisão, a de se libertar, estava cada vez mais próxima. Patrícia não suportava mais aquele vazio. Depois de tantas noites em claro e tantas lágrimas escondidas, ela tomou coragem, pegou algumas roupas, guardou em uma mala discreta e decidiu passar um tempo em sua cidade natal, no interior de Minas Gerais. Disse a Maurício apenas que precisava visitar os pais. Ele, indiferente, apenas respondeu: "Faça o que quiser. Talvez assim esfrie a cabeça." Sem se importar, ele voltou ao celular e a deixou partir. A viagem até a pequena cidade foi silenciosa. Patrícia olhava pela janela do ônibus e sentia uma mistura de dor e alívio. Dor por perceber que seu casamento já não existia. Alívio por estar deixando para trás, ainda que, por alguns dias, a mansão que a sufocava. Quando chegou, a sensação foi de voltar no tempo. As ruas de terra, as casas simples, o som distante de galos e cachorros latindo. O cheiro de café coado em fogão a lenha se espalhava pelas manhãs. Tudo era familiar, tudo era dela. Foi numa tarde, andando pela pracinha, que aconteceu o reencontro. Um homem alto, de ombros largos, pele queimada de sol e mãos calejadas, vinha conduzindo um cavalo. Era Mateus, 28 anos, fazendeiro conhecido por todos na região. Os olhos dele se encontraram com os dela e por alguns segundos o tempo pareceu parar. Mateus largou as rédeas, surpreso. "Patrícia, é você mesmo? Eu quase não acreditei." Ela sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. "Sou eu, Mateus. Já faz tanto tempo." Mateus a conhecia desde a adolescência. Sempre tivera uma admiração silenciosa por ela, mas nunca tivera coragem de declarar seus sentimentos. Viu quando ela foi embora para a capital, quando se casou com o homem rico e, em silêncio, guardou para si o amor impossível. Agora, vê-la de volta, tão abatida, mexeu com ele. "Você parece cansada, Patrícia. Está tudo bem?" perguntou com o olhar preocupado. Ela desviou os olhos, tentando disfarçar a dor. Está sim. Só precisava respirar um pouco do ar daqui, sabe? A cidade grande sufoca." Mateus não insistiu, mas dentro dele sabia que havia algo errado. Convidou-a para visitar sua fazenda e ela aceitou. Quando chegou lá, Patrícia se encantou com a simplicidade o cheiro da terra, o mugido do gado, o canto dos pássaros. Era tudo tão diferente da frieza da mansão. Sentada na varanda de madeira, tomando café fresco, ela suspirou. "Aqui, eu sinto que ainda tenho alma. Lá, eu me sinto morta." Mateus a olhou em silêncio. Queria dizer tantas coisas, queria prometer que cuidaria dela, mas sabia que não era o momento. Apenas respondeu: "Então volte sempre que precisar. A fazenda é grande, mas nunca vai ser grande demais para não caber você." Naquele instante, Patrícia sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. E talvez, só talvez, aquele reencontro não tivesse acontecido por acaso. E você? Acredita que Mateus vai ter coragem de mostrar seus sentimentos para Patrícia? Ou ele vai continuar escondendo o que sente? Deixe sua opinião nos comentários. Os dias em sua cidade natal foram trazendo a Patrícia algo que ela não sentia há muito tempo: um pouco de leveza. A cada manhã,
acordava com o canto dos pássaros e o barulho distante do gado sendo conduzido ao pasto. Era um contraste enorme em relação ao silêncio sufocante da mansão. Mateus, sempre presente, se ofereceu para levá-la em passeios pela fazenda. Ele mostrava os cavalos, explicava sobre as plantações, deixava que ela sentisse na pele o que era viver em contato com a terra. E Patrícia, pela primeira vez em anos, se permitia sorrir. Numa tarde ensolarada, ele a levou até o curral, onde um potro novo estava sendo adestrado. O animal era arisco, não deixava ninguém se aproximar. Patrícia, com sua doçura, estendeu a mão com calma e começou a falar baixinho. Calma, menino, eu não vou te machucar. Para a surpresa de Mateus, o cavalo que até então resistia a todos, aproximou-se e encostou o focinho na palma dela. Ele ficou impressionado. Incrível! Esse bicho não deixa nem eu chegar perto sem se assustar, mas com você, parece que confia. Patrícia sorriu, com lágrimas nos olhos, como se aquela pequena cena fosse um sinal. Talvez ele sinta a dor aqui, dentro. Quando a gente sofre em silêncio, os animais percebem. Eles não julgam, só entendem. Mateus não soube o que responder. Apenas a olhou em silêncio, com o coração apertado. Queria acolhê-la. Queria dizer que faria qualquer coisa para tirar aquela tristeza de dentro dela, mas se conteve. No dia seguinte, convidou-a para almoçar na casa simples onde vivia com a mãe. Dona Teresa, uma senhora acolhedora, ficou encantada em rever Patrícia. Preparou frango caipira, arroz soltinho e feijão no fogão a lenha. A mesa era simples, mas havia calor humano. Durante o almoço, Patrícia se emocionou. Faz tanto tempo que eu não sinto isso. Uma refeição em família, com risadas, com afeto. Eu tinha esquecido como é bom. Mateus respondeu, sorrindo de leve. A riqueza pode encher uma mesa de comida, Patrícia, mas nunca vai comprar o sabor do que é feito com amor. Essas palavras ecoaram fundo dentro dela. Cada vez mais, sentia que a simplicidade da vida de Mateus lhe devolvia o que o luxo lhe tirava, a alma. Com o passar dos dias, os dois começaram a criar uma rotina. Passeios a cavalo, conversas longas ao entardecer, risadas ao redor da mesa. Patrícia sentia que estava reencontrando a si mesma. E Mateus, em silêncio, via crescer dentro de si a esperança de um amor que por tantos anos ele havia sufocado. E embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir, o destino já começava a unir suas feridas em um só caminho. Patrícia já estava há alguns dias no interior, e cada manhã lhe trazia mais clareza. Quanto mais tempo passava ao lado de Mateus, mais percebia a diferença entre os dois mundos em que havia vivido. Na fazenda, ela acordava cedo, ajudava Dona Teresa a arrumar a mesa do café. Sentava-se na varanda e via o sol nascer por trás dos morros, tingindo o céu de laranja. O cheiro de pão caseiro saindo do forno, o barulho das galinhas ciscando no quintal, a risada espontânea de Mateus quando contava algum caso engraçado da roça. Tudo isso parecia devolver a ela uma vida que julgava perdida. Certa tarde, os dois caminhavam pelo campo. Patrícia observava o horizonte aberto e suspirava fundo. Sabe, Mateus, na mansão eu tinha de tudo. Carros, joias, festas, mas nunca senti paz. Aqui, com tão pouco, eu sinto que tenho tudo. Mateus a olhou com sinceridade. O luxo pode encher os olhos, Patrícia, mas é aqui que o coração respira. Você não precisa de ouro para ser feliz. Precisa de gente de verdade ao seu lado. Essas palavras a tocaram profundamente. Ela lembrou-se das inúmeras noites sozinha, em meio a lençóis caros, chorando pelo desprezo do marido. Comparou isso àquela tarde simples, caminhando na grama, sentindo o vento bater em seu rosto. A diferença era gritante. Na mansão, Patrícia era vista como um enfeite, uma mulher vitrine. Na fazenda, ela era tratada como ser humano. Ali, ninguém cobrava dela um herdeiro. Ninguém a humilhava por sua dor. Ali, ela podia simplesmente existir. Numa noite estrelada, sentados perto de uma fogueira improvisada, Patrícia abriu o coração. Mateus, eu me sinto envergonhada por estar assim.
Tanta gente sonharia em ter a vida que eu tenho lá, mas eu daria tudo para poder trocar de vez o silêncio daquela mansão pelo som desta terra. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as chamas antes de responder. Você não precisa se envergonhar. A verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se sente. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente dela. Patrícia percebeu que, enquanto Maurício a deixava cada vez mais vazia, Mateus, com sua simplicidade, preenchia pouco a pouco os espaços de sua alma. Era impossível não comparar. E quanto mais comparava, mais seu coração se inclinava para o caminho da fazenda, da vida simples, do afeto verdadeiro. E antes de continuar essa história, me diga, já se inscreveram no canal para não perder o desfecho emocionante dessa trama? Os dias no interior estavam devolvendo a Patrícia um pouco da vida que ela havia perdido. A cada sorriso ao lado de Mateus, a cada pôr do sol observado da varanda da fazenda, ela sentia como se finalmente estivesse respirando depois de muito tempo de sufoco. Mas essa paz não duraria para sempre. Maurício, em Belo Horizonte, começou a perceber a ausência da esposa. No início, não se importou, acostumado com a ideia de que Patrícia nunca teria coragem de contrariá-lo. Mas, com o passar das semanas, os comentários dos amigos e conhecidos começaram a incomodar. Sua esposa sumiu das festas, Maurício. Ela não está mais na cidade. As perguntas feriam seu orgulho. Ele não aceitava a ideia de que Patrícia tivesse encontrado coragem para abandoná-lo, ainda que temporariamente. Tomado pela arrogância, decidiu ir atrás dela. Naquela manhã, quando Patrícia ajudava Mateus a dar água para os cavalos, um carro importado preto entrou, levantando poeira na estrada de terra. O barulho do motor destoava da calmaria da fazenda. Patrícia gelou por dentro. Reconhecia aquele carro. Reconhecia aquele homem. Maurício desceu, de terno impecável, sapatos brilhantes que se sujavam de barro. Olhou ao redor com desdém e fixou os olhos em Patrícia. Então é aqui que você está escondida? Disse em tom frio. Patrícia, trêmula, tentou manter a calma. Não estou escondida, Maurício. Só vim visitar minha terra, minha gente. Ele deu uma risada sarcástica. Visitar? Não me faça de tolo. Está aqui porque não aguenta encarar sua incapacidade. Enquanto eu cuido dos meus negócios, você se esconde entre vacas e cavalos. É isso que você chama de vida? Mateus, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, firme. Respeite, Maurício. Essa terra pode não ter seu luxo, mas aqui ninguém vive de aparência. Patrícia não merece ouvir isso. Maurício lançou-lhe um olhar de desprezo. E quem é você para se meter? Um fazendeiro pobre? Um ninguém que acha que pode me dar lição de moral? Patrícia tentou intervir, sua voz embargada. Por favor, parem. Eu não vim aqui para causar briga. Eu só queria respirar. Maurício se aproximou dela, segurando-a pelo braço com força. Você vai voltar comigo agora, Patrícia. Seu lugar é ao meu lado. Eu não vou deixar que vire motivo de piada, se escondendo nesse fim de mundo. Ela puxou o braço, firme, pela primeira vez sem medo. Meu lugar é onde eu não sou humilhada, Maurício. Onde eu não sou tratada como nada. Você me perdeu no dia em que decidiu me expor e me crucificar diante de todos. A expressão de Maurício endureceu. Ele não suportava ser desafiado, muito menos por alguém que considerava frágil. Olhou para Mateus com raiva e disse em tom ameaçador: Isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com você, fazendeiro. E você, Patrícia, vai se arrepender de me envergonhar. Dizendo isso, entrou no carro e partiu, levantando poeira na estrada. O silêncio que ficou era pesado. Patrícia estava com o coração acelerado, mas também com uma sensação nova. Pela primeira vez, ela tinha enfrentado Maurício sem se curvar. Mateus se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse com voz firme, mas doce: Você não está sozinha. Eu não vou deixar ele te destruir. Patrícia respirou fundo. Lágrimas correram pelo rosto. Pela primeira vez, sentia que tinha alguém disposto a protegê-la, mesmo contra um homem poderoso como Maurício. E naquele instante,
Ela percebeu que a batalha apenas começava. Após a visita inesperada de Maurício, Patrícia não conseguiu dormir naquela noite. Sentada na varanda da casa de Mateus, ela olhava para o céu estrelado enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. O vento frio da madrugada parecia carregar suas angústias. Ela sabia que tinha chegado a um ponto sem volta. Continuar ao lado de Maurício significava voltar para a mansão, que era como uma prisão. Significava aceitar as humilhações, as cobranças e a solidão. Mas deixá-lo de vez significava enfrentar um homem poderoso, capaz de qualquer coisa para não ver seu orgulho ferido. Mateus apareceu na varanda, trazendo uma xícara de café quente. Entregou-a a Patrícia e sentou-se ao lado dela. Por alguns instantes ficaram em silêncio, ouvindo apenas os grilos e o som distante do vento nas árvores. Com a voz embargada, Patrícia desabafou. Eu estou dividida, Mateus. Tenho medo de voltar para ele, mas também tenho medo do que pode acontecer se eu não voltar. Ele tem dinheiro, tem influência, pode destruir minha vida, pode destruir até você. Mateus a olhou nos olhos firme. Ele pode ter dinheiro, Patrícia, mas não tem verdade, não tem amor, e você não merece viver como prisioneira. O que eu tenho para te oferecer é pouco, eu sei, mas é de coração. Ela enxugou as lágrimas e sorriu com tristeza. Pouco? Mateus, o que você me dá vale mais que todo o ouro que já me cercou. Você me dá paz. Você me olha como mulher, não como obrigação. Eu só não sei se tenho forças para enfrentar tudo o que vem pela frente. Mateus segurou suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, mas quentes e seguras. Força a gente encontra dentro da dor, Patrícia. E se você decidir ficar, não vai estar sozinha. Eu vou estar ao seu lado, custe o que custar. O coração dela se apertou. Ali estava da escolha que mudaria sua vida para sempre. Voltar para a riqueza sem amor ou arriscar tudo por uma vida simples, mas cheia de verdade. Patrícia fechou os olhos, respirou fundo e pela primeira vez em anos sentiu a chama da coragem nascer dentro dela. Não era uma decisão fácil, mas sabia que a felicidade não estava na mansão, nem nas joias, nem nas festas. Estava ali, no olhar sincero de Mateus, no calor de uma vida sem máscaras. Naquela noite, Patrícia tomou sua decisão em silêncio. E embora ainda não tivesse coragem de anunciá-la em voz alta, sabia que a escolha dolorosa seria também o primeiro passo rumo à sua libertação. E você que está acompanhando até aqui, ama histórias emocionantes como essa? Então deixe nos comentários. Amei a história. Maurício não suportou ser desafiado. Dias depois, de ter voltado furioso para a cidade, retornou ao interior, decidido a mostrar quem era o homem com poder. Não veio sozinho, trouxe seguranças, homens de terno e semblante fechado, como se estivesse entrando em território inimigo. Patrícia, que ajudava Dona Teresa na cozinha da fazenda, ouviu o barulho dos carros na estrada e sentiu o coração disparar. Já sabia quem era, já sabia o que viria. Maurício entrou sem pedir permissão, os sapatos caros se sujando na poeira da varanda. Olhou ao redor com desdém e disse alto o bastante para todos ouvirem: Patrícia, acabou a brincadeira. Você vai voltar comigo agora. Não vou admitir que minha esposa se esconda aqui, vivendo como se fosse camponesa. Ela tremia, mas se manteve firme. Eu não vou voltar, Maurício. Já não sou mais sua prisioneira. Quero viver em paz, ainda que seja com pouco. A resposta dela acendeu a fúria dele. Avançou alguns passos, ergueu a voz. Você está jogando fora tudo o que eu lhe dei. O luxo, a vida confortável, o respeito da sociedade. Por quê? Por esse fazendeiro pobre. Nesse momento, Mateus apareceu, firme, vindo do curral. Suado, de botas e chapéu, mas com o olhar decidido. Caminhou até ficar frente a frente com Maurício. Respeite a escolha dela, Maurício. Aqui não tem dinheiro que compre dignidade. Patrícia não é sua propriedade. Maurício riu, sarcástico. E você acha que pode me impedir? Eu acabo com sua vida com um estalar de dedos. Você não é nada perto de mim. Mateus não recuou. Deu um
passo à frente e disse em tom firme, olhando diretamente nos olhos do milionário: pode até destruir minhas terras, pode até tentar acabar com meu nome, mas não vai calar meu coração. Se quiser levar Patrícia, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O silêncio tomou conta do ambiente. Os homens de Maurício se entreolharam, prontos para agir, mas o olhar inabalável de Mateus os fez hesitar. Era como se, naquele instante, a coragem simples de um homem do campo fosse mais forte do que qualquer fortuna. Patrícia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou o braço de Mateus, implorando: não faça isso. Eu não quero que ele te machuque por minha causa. Ele virou-se para ela, com a voz firme, mas cheia de ternura: se eu tiver que sofrer para te libertar, então que seja. Sua vida vale mais que a minha paz. Maurício, vendo que não conseguiria levá-la à força, sem se expor diante de todos, da cidade que já observavam de longe a confusão, recuou. Olhou com raiva para Patrícia e, depois para Mateus. Isso não vai ficar assim. Eu vou destruir vocês dois. Ainda vão se arrepender. Dizendo isso, entrou no carro e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e tensão. Mateus permaneceu de pé, firme, ainda ofegante, mas com a sensação de que acabara de entregar sua vida por ela. Patrícia o abraçou com força, chorando, enquanto dizia entre soluços: eu não mereço esse sacrifício, não mereço. Ele acariciou seus cabelos e respondeu baixinho: merece sim, Patrícia. Merece um amor que lute por você, mesmo que custe tudo. Naquele instante, Patrícia percebeu que pela primeira vez alguém estava disposto a se colocar entre ela e a dor. E isso, para ela, não tinha preço. A notícia de que Maurício havia voltado ao interior se espalhou rápido. Nos dias seguintes, a cidade inteira passou a viver numa mistura de curiosidade e apreensão. Patrícia evitava sair sozinha. Mateus mantinha-se por perto, atento a qualquer sinal de ameaça. Mas o que ninguém imaginava era que a verdade, guardada há anos como um segredo sujo, estava prestes a vir à tona. Numa tarde cinzenta, o portão da fazenda rangeu. Quem entrou foi seu Nivaldo, motorista de Maurício há mais de 2 décadas, um homem simples, de fala mansa e olhar cansado. Carregava um envelope pardo nas mãos, como quem carrega um peso que não aguenta mais. Dona Patrícia, eu não posso continuar calado. Não é certo o que estão fazendo com a senhora. Ele estendeu o envelope. Guardei isso por medo do meu emprego, eu confesso, mas medo nenhum justifica injustiça. Patrícia pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia laudos médicos, com carimbo, assinatura, datas. Exames feitos por Maurício em uma clínica particular de Belo Horizonte, 1 ano depois do casamento. Ela leu em silêncio. Palavras que não eram difíceis de entender saltavam do papel como socos. Baixa contagem de espermatozoides, movimentação inadequada, probabilidade reduzida de concepção natural. O coração dela pareceu parar. Ele sabia? Perguntou quase sem voz. Seu Nivaldo baixou a cabeça. Sabia. O médico explicou com calma. Disse que tinha tratamento, que talvez fosse uma fase, que dava para tentar, mas seu marido mandou jogar os papéis fora. Disse que o problema era da senhora e que era melhor que todos acreditassem nisso. Patrícia levou a mão ao peito, sentindo um misto de desamparo e alívio doloroso. Não era milagre, não era castigo, era mentira. Uma mentira que a esmagou todos aqueles anos. Mateus se aproximou devagar e tocou o ombro dela. Isso precisa ser validado por um médico da cidade para ninguém dizer que é invenção, disse Mateus com firmeza. No mesmo dia, foram até o Dr. Álvaro, médico antigo, respeitado por todos. Ele examinou os papéis, ligou para a clínica de Belo Horizonte, confirmou o registro, CRM, assinatura. Quando desligou o telefone, respirou fundo. Os laudos são verdadeiros. Patrícia, sua bateria de exames de anos atrás já dizia que você estava do Maurício bem. Estão aqui, com autenticidade confirmada. Vocês querem que eu fale com ele? Patrícia secou as lágrimas. Quero que a verdade seja dita. Não por vingança, doutor, mas porque minha alma não suporta mais essa cruz.
Na manhã seguinte, a praça da cidade estava cheia. Não foi um espetáculo, foi um ajuntamento de gente que se conhece pelo nome, que se cumprimenta na missa e no mercado. Maurício apareceu com o que lhe restava de arrogância. Desceu do carro como quem pisa em território que lhe pertence. O que é isso, Patrícia? Uma encenação? Vai me expor diante desse povo? Disse com um sorriso torto que sempre usava para intimidar. O doutor Álvaro ficou entre os dois, sereno. Não se trata de exposição, Maurício. Trata-se de verdade. Eu sou médico desta cidade há 30 anos e confirmo. Os exames aqui presentes foram emitidos por clínica idônea, com carimbo e assinatura válidos. Eles indicam que a dificuldade de gerar um filho não é de sua esposa. O silêncio pesou como chumbo. Por um instante, só se ouviu o farfalhar das árvores. Dona Teresa, com as mãos cruzadas, enxugou discretamente os olhos. Algumas mulheres na praça baixaram a cabeça, como quem sente uma dor antiga sendo desatada. Maurício corou, depois empalideceu. Tentou um último gesto de controle. Isso é armação, papéis falsos, essa gente quer me destruir. Seu Nivaldo deu um passo à frente, a voz firme apesar do tremor. Eu vi quando o senhor recebeu esses exames. Eu estava lá. O senhor mandou rasgar e disse que o mundo ia acreditar no que o senhor dissesse. Me perdoe, mas eu não consigo mais obedecer a uma crueldade dessas. A máscara de Maurício começou a rachar. Ele olhou ao redor e não encontrou nenhum olhar que o sustentasse. O povo, antes submisso à sua riqueza, agora via um homem pequeno, escondido atrás de um orgulho doente. Patrícia caminhou até o centro da roda humana. Não tinha ódio nos olhos. Tinha luto. Luto pelo amor que não existiu, pela juventude que foi esmagada, pelas noites em que pediu perdão por uma culpa que não era sua. A voz saiu baixa, mas firme, como quem finalmente encontra o próprio nome. Você me fez acreditar que eu era menos. Me tirou a alegria de ser mulher. Me humilhou na frente de estranhos, me humilhou dentro de casa, e o tempo todo a verdade estava aqui, escondida no seu bolso. Eu perdoo a sua fraqueza, Maurício, mas devolvo a cruz que você colocou nos meus ombros. Mateus, de chapéu nas mãos, lutava para segurar as lágrimas. Ele não era homem de chorar, mas ali não havia bravura que coubesse. Havia apenas compaixão por uma mulher que diante de todos se levantava. O doutor Álvaro aproximou-se de Patrícia como quem abençoa uma filha. Você não é defeito, você é vida. E a vida que lhe negaram com palavras, hoje lhe é devolvida com verdade. Aquela praça, que já vira procissões e festas juninas, viu agora uma libertação. Um choro contido foi se espalhando. Primeiro em Dona Teresa, depois nas mulheres que conheciam o gosto da injustiça, depois nos homens que entenderam calados que coragem é reconhecer a dor do outro. Patrícia chorou também, mas pela primeira vez em anos, o choro lavou e não feriu. Maurício tentou falar, mas a voz não saiu. O orgulho, que sempre lhe servira de armadura, virou ferro pesado. Ele deu um passo atrás, depois outro, como quem não encontra o caminho de casa. E partiu, sem aplausos, sem espectadores, apenas com o peso da própria mentira. Patrícia ficou ali, em pé, frágil e inteira ao mesmo tempo. Mateus se aproximou devagar, sem tomar para si um heroísmo que não era dele. Apenas estendeu a mão e ela segurou. Não era o fim da luta. Ainda haveria consequências, ainda haveria poeira a assentar. Mas a verdade finalmente tinha sido dita. E a verdade, ainda que doa, é o único chão que não afunda. A praça, aos poucos, se desfez em abraços curtos, em silêncios respeitosos. O vento levou embora o resto da poeira. E naquele fim de tarde, quando o sino da igreja tocou, pareceu que algo nasceu de novo. Não um filho de sangue, mas um filho de coragem. A chance de recomeçar sem a vergonha que nunca foi dela. Depois que a verdade veio à tona na praça, Maurício nunca mais foi o mesmo. O homem que antes desfilava com arrogância entre empresários e políticos passou a ser visto com desconfiança e desprezo.
Os jornais locais começaram a noticiar discretamente o escândalo e a história se espalhou rápido. O milionário que humilhou a esposa por anos, acusando-a de infértil, quando o verdadeiro problema estava nele. Investidores começaram a se afastar. Amigos de conveniência pararam de ligar. As festas, que antes se enchiam de convidados, agora eram silenciadas por ausências. O orgulho de Maurício se transformou em vergonha. Mas o pior golpe não veio do mundo dos negócios. Veio de dentro dele mesmo. Maurício não suportava olhar-se no espelho. A imagem refletida já não era do homem seguro e cheio de poder. Era a de alguém despido diante da verdade, incapaz de enfrentar a própria covardia. Ele voltou ao interior mais uma vez, não para desafiar, mas para implorar. Encontrou Patrícia na varanda da fazenda ao entardecer. Ela tomava um café, serena, embora ainda marcada por tantas dores. Maurício se aproximou, os ombros curvados, os olhos vermelhos. Pela primeira vez, não havia arrogância em sua voz. Patrícia, eu errei, eu menti, escondi, te fiz carregar um fardo que era meu. Eu não queria que o mundo me visse como fraco, e por isso transformei você em minha cruz. Me perdoa pelo mal que te causei. Patrícia respirou fundo. O coração dela doía, não por raiva, mas por compaixão. Olhou para aquele homem quebrado e disse: Maurício, o perdão eu te dou, não por você, mas por mim. Eu não quero carregar ódio no coração, mas entenda, meu caminho não é mais o seu. Eu não posso voltar para a prisão de onde saí. Hoje eu sou livre e escolhi viver sem correntes. As lágrimas desceram dos olhos de Maurício. Ele tentou tocar as mãos dela, mas Patrícia recuou com delicadeza. Não havia mais amor, apenas uma história de dor que precisava ficar no passado. Ele saiu dali derrotado, não pela perda de dinheiro nem de prestígio, mas por ter destruído com as próprias mãos a única chance de ter um amor verdadeiro. Enquanto isso, Mateus, que observava tudo de longe, aproximou-se em silêncio. Sentou-se ao lado de Patrícia e não disse nada. Apenas segurou sua mão, e naquele gesto simples havia tudo o que ela sempre sonhou: respeito, presença e o amor que nasce não da riqueza, mas da verdade. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho e dourado. As lágrimas que escorriam no rosto de Patrícia já não eram de humilhação, eram de libertação. Naquele instante, todo sofrimento parecia encontrar sentido. A dor que quase a destruiu agora a unia a alguém que sabia amar. E o milionário, outrora poderoso, agora era apenas um homem caído, engolido pela própria mentira. Era o início de um novo capítulo, triste pelo passado, mas carregado de esperança para o futuro. Os dias que seguiram foram de silêncio e cura. Patrícia, finalmente liberta da sombra de Maurício, encontrou em Mateus não apenas um companheiro, mas um abrigo para sua alma cansada. Certa manhã, ao nascer do sol, ela caminhava pela fazenda. O cheiro da terra molhada ainda pairava no ar depois de uma noite de chuva. Patrícia fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se inteira. Mateus se aproximou devagar, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Sentaram-se na varanda lado a lado, olhando para o horizonte que parecia não ter fim. Sabe, Patrícia, ele começou com a voz baixa, eu nunca imaginei que um dia pudesse ter você aqui comigo. Mas eu sempre soube que você merecia algo maior que a dor que viveu. Ela sorriu emocionada, os olhos cheios de lágrimas. Eu também nunca imaginei que encontraria paz de novo. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro não é feito de riqueza, e sim de cuidado, de presença, de verdade. Mateus segurou as mãos dela com firmeza e naquele gesto havia uma promessa silenciosa. Não de luxo, não de herdeiros, mas de caminhar junto até o fim, mesmo nos dias difíceis. O vento balançava as árvores e parecia trazer com ele uma mensagem. A dor que quase destruiu Patrícia foi a mesma que a conduziu até o coração que soube amá-la como ela sempre mereceu. No mesmo instante, do outro lado das montanhas, Maurício vivia sua queda em solidão. Rico em bens,
pobre de alma. Patrícia, por sua vez, olhava para frente, sabendo que a vida ainda traria desafios, mas agora com alguém ao seu lado disposto a enfrentá-los. E assim, o sofrimento deu lugar à esperança. O choro de humilhação deu lugar às lágrimas de libertação. A cruz que Patrícia carregou por tanto tempo se transformou em ponte para uma nova vida. Fim de uma história de dor, que se tornou uma história de recomeço. E agora me diga, o que você achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, quero muito saber. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que vai se emocionar também. E não vá embora ainda. Clique na próxima história que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai se arrepiar mais uma vez. Nos vemos lá.